Aí já se vê que há um panorama pluralíssimo dentro do que o Melchior chamava de liberalismo. O conceito é esse: retração do Estado, expansão do indivíduo. Como é que isto se dá no primeiro momento em que historicamente o liberalismo aparece? Se dá através do constitucionalismo. Você estabelecer regras precisas para delimitar esse poder, regras que precisam ser respeitadas e obedecidas à revelia de quem você seja dentro da sociedade. Esta ideia aparece, começa a se introduzir, começam a aparecer as constituições modernas. Então, o liberalismo no seu começo, na sua origem histórica, ele se casa muito, se assimila muito com a ideia do constitucionalismo, da Constituição. E é assim também, em boa medida, que ele vai ser introduzido no Brasil, que é o que diretamente nos interessa hoje. A nossa história começa ainda em tempos de colônia, em tempos em que o Brasil e Portugal formavam uma única unidade, uma única nacionalidade, um único Estado. E as ideias liberais já começam a se introduzir aí. Nós temos primeiro, como prólogo disso, nós temos o movimento do Marquês de Pombal, a Universidade de Coimbra, em que ele absorve as ideias científicas britânicas, inclusive, sobretudo, mas não absorve, não se interessa pela parte política, institucional, que vai se desenvolvendo entre os britânicos. Mas esta absorção de ideias modernizantes, científicas, ela já vai fazer parte da formação de uma elite brasileira e a portuguesa estudavam na Universidade de Coimbra. Então isso vai fazer parte da formação de uma elite, de toda uma elite política no Brasil, elite política e intelectual, que vai ser decisiva no processo de emancipação, no processo de independência. Então essas ideias vão aparecendo, essas ideias modernizantes vão aparecendo ali. Já aparece a noção de que é preciso desenvolver a técnica econômica, de que é preciso absorver a ciência econômica. E sob esse ponto de vista, com este tecido, com esta preparação, que vão aparecer as ideias liberais no Brasil. Antes de entrar propriamente no histórico, é interessante fazer um pequeno inventário do que são os desafios que o Brasil oferece às ideias liberais. Como nós dissemos ao começo, é uma aventura, é um ingresso difícil, um ingresso delicado, importante, mas difícil e delicado. Então, que desafios são esses? Aí, os sociólogos, os cientistas sociais vão apontar um punhado de desafios. No Raimundo Faoro nós vamos encontrar a ideia do estamento burocrático, do patrimonialismo, que vai ser desenvolvida ali também por outros autores, Schwartzman, o professor Antônio Paim, eu tive a honra de conhecer, o professor Vélez. E eles vão trazer essa ideia desse estamento burocrático que se desenvolve no Estado brasileiro, na sociedade brasileira, que atrai, absorve ali as suas vantagens, os seus privilégios, que são sumamente antiliberais, pelo menos no sentido econômico, mas também acabam sendo, por consequência, no sentido político mais geral. Você tem aquilo que o da Mata vai chamar de uma sociedade muito relacional, uma sociedade que não consegue entronizar a impessoalidade. A impessoalidade é algo muito importante no pensamento liberal, que as regras elas se aplicam a todos os indivíduos, independentemente das cores que os indivíduos assumam, e nós temos uma certa dificuldade com isso. Aquela velha história do jeitinho, você sabe com quem você está falando. Isto é um substrato cultural que dificulta, avesso às ideias liberais nesse sentido da impessoalidade, que é muito importante para elas se firmarem. Então essa cultura relacional também atrapalha. A gente tem uma sociedade também que começou e se desenvolveu numa circunstância de grande decantação, uma sociedade baseada, alicerçada na escravidão, em que você tinha grandes porções de terra, em que os senhores eram autoridade, você tinha aquela divisão profunda entre os indivíduos que a escravidão necessariamente estabelece, muito embora no Brasil tenha sido bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que você tinha uma miscigenação muito mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos, mas a sociedade ela se constrói de uma maneira um tanto quanto decantada. E aí tem outros autores, Oliveira Viana também vai dizer que
que isto favorece um certo nível de insolidarismo no espírito público no Brasil, também tem a ver com a construção dessa sociedade liberal democrática. Enfim, desafios, desafios, desafios. O que foi feito, de fato, a despeito desses desafios? Aí a gente volta para a colônia, quando a gente vai ter 3 nomes importantes já aparecem no período colonial, embebidos nessa formação dessa elite coimbrã, essa elite que se forma na Universidade de Coimbra. A gente vai ter ali, já entrando no século XIX, a gente vai ter José Hipólito da Costa, que era jornalista, publicava o Correio Brasiliense. A época joanina, é preciso frisar que Dom João VI é, em muitos aspectos, um fundador dessa unidade do país, estabeleceu bases para um Estado no Brasil mais sofisticado. E em torno da corte dele, em torno do período dele, essas ideias vão ganhar o seu peso, vão ganhar a sua importância. José Hipólito da Costa publicava o Correio Brasiliense de Londres, ele que não vivia no Brasil, mas a sua meta era expor aos brasileiros aquilo que Pombal não expôs quando ele fez um recorte nas conquistas britânicas. Ele fez um recorte pegando o aspecto científico, o aspecto técnico. Hipólito da Costa vai repetir tudo isso. Ele vai falar da importância da indústria, o fomento da indústria, vai defender o fomento da indústria, vai defender a melhoria técnica da agricultura. Ele vai falar de todos esses aspectos técnicos e econômicos, mas também vai introduzir a dimensão institucional e política. Vai defender que os brasileiros precisam ter representação nas cortes. Vai defender que haja Constituição, vai defender que haja regras explícitas na sociedade brasileira. Ideias liberais, liberalismo inglês sendo difundido ali no Correio Brasiliense. Era uma relação ambígua com o governo brasileiro, que era o governo português, Dom João VI, em que de vez em quando, em tese, o jornal dele não era legal, mas de vez em quando Hipólito da Costa emitia um malho nas autoridades, de vez em quando puxava um pouco o saco, mas o tempo inteiro ele estava defendendo essa visão britânica de um liberalismo inglês, inspirando os rumos da política brasileira. José Hipólito da Costa defende a Revolução do Porto. Quando ela explode, ele defende a Revolução do Porto, ao contrário de outro personagem que nós vamos falar mais adiante, o Visconde de Cairu. José Hipólito da Costa é a favor da Revolução do Porto, que acha que dali vai sair a Constituição, aquilo tudo que ele queria. Mas, quando percebe as intenções dos liberais portugueses, que eram muito liberais consigo próprios e não tanto com os brasileiros, né, queriam impor medidas de esfacelamento medidas de esfacelamento da unidade que o Império, o Reino do Brasil já tinha construído, que seria uma intromissão artificial naquela obra que Dom João VI realizava, que os estadistas no Brasil realizavam, e queria impor novas sanções, voltar com algumas limitações que a colônia tinha anteriormente. Então, José Hipólito da Costa muda de ideia quando vê que a Revolução do Porto tomou esse caminho, e vai passar a defender a independência do Brasil. Defende a independência do Brasil no Correio Brasiliense. Para descrever quando a independência é conseguida, ele vai morrer, se eu não me engano, um ano depois da independência. Quer dizer, nem chega a assistir o Império Brasileiro na sua essência, no seu desenvolvimento. Outro nome que a gente citaria é o Visconde de Cairu, que eu já mencionei, e era um homem da corte, um estadista ligado à corte de Dom João. Visconde de Cairu era um homem que tinha também as ideias, os amálgamas do seu tempo, as ideias do seu tempo complexificadas e mescladas. Ele fazia referência, por exemplo, Visconde de Cairu chegou a ser simpático, o que não é uma ideia muito liberal. Ele chegou a ser simpático em algum momento da sua trajetória às corporações de ofício da Idade Média. Ele chegou a ser simpático à censura também, trabalhou na mesa de censura que era uma fatalidade do governo português no Brasil, tinha a mesa de censória e o Visconde de Cairu participava daquilo, mas evoluiu numa direção britânica do seu pensamento em enaltecer a liberdade de imprensa no Reino Unido. Esse homem
o Visconde de Cairu, ele é fundamental para esse pensamento que o Melchior chamaria de liberal conservador no contexto brasileiro, porque é ele que vai trazer a obra, primeiro, a obra de Adam Smith. Ele vai defender a implementação dessa visão científica da economia, técnica da economia no Brasil, baseada nas teses de Adam Smith. Isso vai influenciar, existe uma discussão até que ponto, em que grau isso acontece, mas isso vai influenciar a abertura dos portos, por exemplo, as Nações Amigas, que Dom João VI implementa, e é uma medida que os liberais devem comemorar como marco histórico, e foi adotada no período joanino. E o Visconde de Cairu também vai traduzir para o português, trazer para o Brasil as obras de Edmund Burke, trazer para cá essas ideias do whiggismo, do velho whiggismo que Burke defendia, que Melchior transcreve como sendo o liberalismo conservador. O Visconde de Cairu é contra a Revolução do Porto, justamente porque entende ali o risco de se verificar algo parecido com o terror de todos os estadistas daquele tempo, que era a Revolução Francesa. As chacinas, as guilhotinas, aquela ideia de uma política abstrata e revolucionária que saqueia a cultura, que só vai ficar satisfeita quando o último padre e o último rei forem enforcados e mortos, né? Então ele tinha medo que aquilo, porque a Revolução Francesa começou com esse anseio pela Constituição, isso aparece no começo da Revolução, então falou em Constituição, o pessoal começa a se preocupar um pouco, né, do que vai sair dali. Na época era assim. E o Visconde de Cairu, então, era contrário à Revolução do Porto, mas em relação à independência do Brasil, e justamente por isso, porque a própria Revolução do Porto é que vai trazer, se vai levar o liberalismo para Portugal, vai trazer as imposições indesejáveis aqui para o Brasil, um pouco por conta do avanço que o Brasil teve e da inveja que passa a despertar nos portugueses, ficaram abandonados depois das invasões, ficaram numa situação complicada lá. Ele vai defender, no final, como quase todo José Bonifácio também foi assim, no final ele vai defender a independência, vai defender a separação. E o terceiro nome que a gente cita desse período, que na verdade vai ser mais importante no meio do século XIX, vai ser mais importante no Império propriamente dito, mas ele já está atuando ali, já está na equipe do governo de Dom João aí nesse começo, que é um nome que é muito recuperado e muito enaltecido pelo professor Antônio Paim, que trata dele como uma chave para interpretar o período, é o Silvestre Pinheiro Ferreira, que já era reconhecido naquele tempo como uma figura mais liberal, uma figura mais antenada com aquilo que se chamava então de ideias novas, essas ideias justamente dessa retração do Estado delimitado em prol do indivíduo, que no seu Manual do Cidadão no Governo Representativo, ele vai defender exatamente o sistema representativo, vai defender que o sistema representativo se estabeleça em torno de interesses, que haja, portanto, interesses distintos se representando. Isso é bom guardar essa informação que mais adiante na República ela pesa na análise do que o Paim faz sobre a República. Ele vai defender que a representação se organize por interesses e vai defender também que haja na sociedade uma coisa que ele se inspira no Benjamin Constant, uma coisa que ele chama de poder conservador, que era um poder diluído nas instituições e nos poderes, nos outros poderes, que promoveria a fiscalização entre esses poderes, o controle da ordem social, que no Brasil vai ser transformado num poder exercido pelo monarca especificamente, que é o poder moderador. Então, para o Antônio Paim, as ideias liberais do Silvestre Pinheiro Ferreira de representação, elas são decisivas para a elite política que constrói a monarquia brasileira. Inspirando-se nelas é que a monarquia constrói, em boa medida, a sua solidez, a sua perenidade. Dura ali, o segundo reinado principalmente, né? Dura ali as suas 5 décadas. Gostou desse trecho? Então, para assistir ele na íntegra, entra no site do Brasil Paralelo, assine e seja membro. Lá você vai encontrar mais de 800 vídeos como esse, organizado por assuntos, dos mais variados temas, sobre política, história, economia, tudo que é importante para a nossa expansão de consciência. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez se inscreva nesse canal e até breve.